Márcia. Seja bem-vinda, amada. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João chorava, ele chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Cima do céu, nem embaixo da terra. Aleluia. Um homem que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Paz do Senhor, missionária Márcia. Jesus lhe abençoe. Seja bem-vinda. Anciões com ardente vida, dadas por Deus. Glória a Deus. Perguntavam quem era digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Mas não havia ninguém para essa obra fazer. Não havia ninguém. João chorava. Ele chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Nem cima do céu, nem embaixo da terra. Um homem que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Glória a Jesus. Aleluia. João continuava em grande pranto, em grande desespero, vendo aquela visão com grande tristeza. Ele administrava, pois ninguém fora digno do livro deixar e desatar seus 7 selos. Mas quando os anciões lhe disse assim, João, Glória a Deus. paz. Eis aqui o leão da tribo de Aleluia. Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. a raiz de Davi, Deus de Israel, Santo dos santos, Deus das nações, herói dos generais, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amarão, o sol da justiça, o lírio dos pais, o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, é justo juiz. O ontem, o ontem, não princípio e o fim, Deus santo verdadeiro, e foi que é e sempre viva, sempre será. O onisciente, o onipotente, o onipresente, o infalível, o imutável, Deus conosco, Emanuel. Assim seja dada, glória e honra, exaltações, louvor e majestade, aleluia e poder, adoração para todo sempre, amém. Mas assim seja dada, glória e honra, exaltações, louvor e majestade, Gilminha, aleluia e poder, adoração tudo bom com você? Aleluia.
Pai, não deixa não, segura na mão. Pai, o mundo é tenebroso, nele só tem ilusão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, Segura minha mão. meu Pai, Segura minha mão. Pai, Segura minha mão. tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Pai, o inimigo é tanto, ele quer me ter no chão. Pai do Senhor, pastor Hugo, estava sumido. Ó Pai, não deixa não, segura minha Minha mão. mão. Meu Pai, Segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Pai, as lutas são tão grandes, mas eu sempre vou vencer. Estou seguro em tuas mãos e pelo teu poder eu não vou perder. Glória a Deus. Pai, segura minha mão. Pai, Segura minha mão. tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Boa noite, Beta Barbosa. Segura minha Pois é, pastor Hugo. Seguindo. segura minha mão. Tava sentindo saudade do irmão aqui no Face. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Vocês todos são bem-vindos em nome de Jesus. Tá? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Claro. Aleluia. Nós vamos ler hoje falar um pouquinho de Davi, a velhice de Davi. Primeiro Reis, capítulo 1, Reis. A mim, Jesus falou. Sendo eu sou o libertador. Pois na verdade, quando eu o aceitei, fui libertado. Glória a Deus. Eu sou o libertador de Israel. Glória a Deus. Eu sou o libertador de Israel. Você a me chegar, libertado então será, porque eu sou o Libertador de Israel. Aleluia. Glória a Deus. A velhice de Davi. Primeira Reis, primeiro versículo 3, quando diz: E buscara por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisague, a sunamita, e o trouxeram ao rei. Então nós vamos aprender hoje lições bíblicas da beleza feminina. Aleluia. Esse texto, ele destaca a grande beleza de Abisague, uma mulher sunamita,
Existem pessoas que já nasceram com uma boa aparência física. E na Bíblia não é escondido esses detalhes. Embora a palavra de Deus também exalte o interior da mulher, mais do que o seu exterior. Pai do Senhor, irmã Neuza, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. E aqui a palavra de Deus também exalte o interior da mulher. O interior da mulher, mais do que o seu exterior. Porque às vezes é bonita por fora, mas por dentro é podre. É podre. Às vezes as pessoas, quando elas vão pregar, quando prega da beleza interior, exterior, eles sempre dão uma comparação com a de uma maçã, de uma fruta, que às vezes é bonita por dentro, por fora, né? Por fora, bonita. Mas quando corta ela está estragada. Tanto a fruta como legumes também, né? Às vezes você pega um jiló, eu gosto demais de jiló. Mas às vezes você pega o jiló, ele tá bonito por... Mas, Senhor, Rosane, ele tá bonito por fora, o jiló, né? Aí quando você corta ele, ele tá bichado. Ele tá bichado. E assim sucessivamente vai se fazendo a comparação das frutas, a verdura. E aqui o texto ele fala da beleza feminina. Da beleza feminina. Quando diz que a grande beleza de Abisag, uma mulher sunamita, existem pessoas que já nasceram com uma boa aparência física. Na Bíblia não é escondido esses detalhes. Embora a palavra de Deus também exalte o interior da mulher, mais do que seu exterior. Porque o exterior você não vê. O exterior você não vê, você só vê o exterior quando a pessoa ela transmite para você algo na parte do seu caráter, da sua sinceridade, da sua fidelidade. O interior, mas o exterior às vezes aparenta coisa boa, mas na verdade não é boa. Não é boa. Existe um ditado que diz: beleza não se põe na mesa. Entretanto, no caso da mulher, isso é muito levado em conta.
Enquanto lá em Provérbio 11:16, Provérbio 11:16, diz que a beleza da mulher a coloca em posições elevadas. A beleza da mulher. Como aconteceu com Esther. Porém, as atitudes nobres de Esther revelaram que a sua beleza interior superava a sua beleza física. Porque a Bíblia diz que Esther era uma mulher bonita, formosa, bonita, em beleza. Mas você vê, ela era bonita tanto por fora como por dentro. Por quê? Das suas atitudes. As nossas atitudes, a nossa ação, a nossa reação, isso ela vai de acordo com a nossa beleza interior. A nossa beleza interior. Porque o exterior, o ser humano em si, ele julga muito assim, pela aparência. Às vezes olha para a cara de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem, vice-versa, e olha e diz assim, olha, e aquele ali, diz logo assim, aquele ali. Mas aí, o ser humano em si, às vezes ele se engana. Aí às vezes olha para a cara de uma pessoa, uma mulher boazinha, muito boazinha, bonitinha, muito boazinha. Aí quando você começa a conviver com aquela pessoa, aí você vai ver que aquela pessoa não é nada daquilo que você imaginou, porque você olhou pela sua aparência, mas na verdade não era nada daquilo. Nada daquilo. E a gente que faz a obra de Deus, a gente às vezes, a gente se depara com muitos tipos de pessoas assim. Você vai adquirindo experiência, amadurecimento com pessoas que conforme você vai lidando, aí você olha assim, pensa que é aquilo, mas não é. Por isso que tem um ditado popular que fala que nem tudo que é ouro. Nem tudo que aparenta ser mas não é. Então, ele diz aqui que a beleza da mulher a coloca em posições elevadas, como aconteceu com Esther. Porém, as atitudes nobres de Esther revelaram que a sua beleza interior superava a sua beleza física. Então, esta mulher que foram procurar para Davi estava velho, como diz aqui o texto, que Davi estava velho, né? Ele estava velho e pediram e foram buscar uma mulher para Davi. Sendo o rei Davi já velho,
entrando em dias. Envolvia-no com roupa, porém não se aquecia. Então lhe disseram aos seus servos: procure-se para o rei o nosso, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, o nosso Senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, que é o versículo 3, primeiro do versículo 3, que eu estou falando da beleza feminina. Aleluia. Procura por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém o rei não a possuiu. Entenda bem o texto. Não a possuiu. Pai do Senhor, Cátia Pedro. Então, Abisag era de Suné, ela era de Suné, situada na planície de Esdraelon, logo ao sul do mar de Quinerete, ou mar da Galileia. Ela serviu como enfermeira do rei Davi. Essa mulher formosa e bonita. Apesar de Davi não ter tido nenhum caso com esta mulher, conjugais, essa jovem virgem recebeu a posição de concubina para o resto da vida. Joséfo escreveu esse tratamento antigo para hipotemia, no qual o calor do corpo de uma pessoa saudável aquece o corpo da outra que está enferma. Você vê aí? Então essa mulher chamada Abisag era de Suné, essa mulher. Aleluias. Ela era de Suné. Então, falando de beleza, a moça, ela era a do Senhor Helena Santana. Seja bem-vinda, amada. Então, falando da beleza, essa mulher era uma mulher bonita, era uma jovem bonita. Encontraram ela para aquecer Davi na sua velhice, e o texto diz que ela era a enfermeira dele, nunca teve nada com ele, mas levou a fama de concubina. Então, a importância da beleza feminina nas Escrituras Sagradas. Lá em Gênesis 12, 11, 14,
É dito que Sara era mulher formosa. Ela era mulher formosa, à vista. Sara, a esposa de Abraão, era tão formosa que, mesmo depois de mais velha, ainda despertava a cobiça dos homens. Você vai encontrar essa passagem lá em Gênesis 20, de 1 a 18. E o texto da Bíblia também fala que ela era tão bonita que Abraão mentiu, dizendo que ela era a irmã dele. Que ele tinha medo. Foi a mesma coisa de Isaac com Rebeca. Que ele também mentiu. A mesma história do pai se repetiu no filho. Se repetiu no filho. Então, aqui em Gênesis 24, acabei de falar da Rebeca, né? Vemos que Rebeca era muito formosa à vista. Raquel também era de formoso semblante e formosura à vista. Já Abigail era mulher de bom entendimento e formosa, mas não diz que ela era bonita. A beleza de Abigail era ser uma mulher que tinha um bom entendimento. Um bom entendimento. E diz mais ainda que lá em 2 Samuel 11, 2, 3, lemos que Batseba era muito formosa à vista, que foi a mulher com qual Davi se encantou. Todos conhecem essa história. E Davi pecou, adulterou porque desta mulher bonita. Tem ainda a Tamar também, a irmã de Absalão, também era formosa. Abisag, a moça que eu acabei de ler o texto sobre ela, Abisag era moça sobremaneira formosa também. Somos informados, né, de que Vasti era formosa à vista. Já Esté era moça bela de aparência e formosa à vista também. Quer dizer, eram mulheres bonitas que tinha na Bíblia. Em Jó 42, 14, 15, vemos que Gemima era uma formosa filha de Jó. Késia era outra formosa filha de Jó. Querem Apuque também era uma formosa filha de Jó. É dito em toda a terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Aí você vê que a história de Jó perdeu primeiro os seus 7 filhos, né? Perdeu. Aí aqui quando fala já em Jó 42, quando Deus, ele virou o cativeiro de Jó,
a história toda de Jó, ela é tudo aquilo que ele perdeu é recuperado, né? Até as filhas, Deus deu filhas bonitas, formosas, que o texto diz que nunca, que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Até nessa parte, Deus restituiu a Jó sobre seus filhos. Não sei, eu não sei o que se passava pela cabeça de Jó, né? Porque tem um ditado que diz que o calo só dói no sapato, né, no pé, daquele que está com o sapato apertado e tem um calo, aí é que sabe onde é que está a dor. Então, a gente não sabe qual era os pensamentos de Jó, a cabeça de Jó. Em virtude de ter perdido tudo, Deus depois restituiu. Até aí, não sei como ficou a cabeça de Jó. Nos filhos que perderam, né, os 7 filhos que perdeu, e Deus restituiu ele e deu para ele essas 3 filhas, para ele, formosa, que diz que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Na Bíblia também é valorizado o interior da mulher, na Bíblia. Eu já falei sobre o interior e o exterior. Então, na Bíblia também é valorizado o interior da mulher, visto que é dito que é enganosa, é a graça, vaidade, formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Lá em Provérbios 31:30. Aqui na Bíblia é exaltado o valor do temor ao Senhor acima da graciosidade, da formosura. Porque o que vale é o que está aqui dentro, não é o que está aqui fora. Não é o que está fora. Porque Deus, ele não olha para o que está aqui fora, ele olha o que está cá dentro. O que está aqui dentro, ele vai refletir aqui fora. O que está aqui dentro reflete aqui fora. É o que Deus olha. E Salomão ele diz que a mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Isso é uma verdade, pois as mulheres aprazíveis, graciosas, elas alcançam honra e muitos outros privilégios. Isso que é importante. Aí lá em Provérbio 11:22, Salomão pondera dizendo, como joia de ouro, é como joia de ouro em focinho de porca. Salomão, ele está dizendo que pondera dizendo, como joia de ouro em focinho de porca. Assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O sábio está querendo enfatizar
porque é um grande desperdício uma mulher formosa, mas tola. É isso que ele está dizendo. Como uma joia de ouro e um focinho de porca. O sábio Salomão. Mas aí ele enfatiza que é um grande desperdício uma mulher formosa, mas tola. Não adianta ser bonita, ser famosa, mas é boba, é tola. É tola. Tem um interior sujo. Aleluia. O seu interior é sujo. Aí ele diz, sendo uma pessoa formosa, com caráter, melhor ainda, que é o caso da Esté. Esté era moça bela, de aparência formosa à vista, mas ela tinha uma coisa de bom. A beleza dela superava a sua beleza física, da Esté, as suas atitudes nobres. Que a Esté, ela salvou o povo judeu. Aleluia. E ele diz aqui também, ainda mais o texto, porém a pessoa que cuida da sua aparência física e também do seu interior, torna-se bela perante Deus, perante as outras pessoas. Sendo uma pessoa formosa, com caráter, melhor ainda, melhor ainda. Porém, a pessoa que cuida da sua aparência física, também do seu interior, tem que cuidar dos dois. Torna-se bela perante Deus e perante as outras pessoas. Por isso, o apóstolo Pedro exaltou o interior, o coração da mulher, acima da preocupação excessiva, aleluia, da mulher com a sua aparência física. Esse texto está lá em 1 Pedro 3, 4. Falando da beleza. Falando do seu caráter interior. Falando em caráter, falamos desta mulher chamada Abisag. Com toda a sua beleza, que ela foi encontrada, foi escolhida para aquecer o rei Davi. Mas ela mostrou-se uma mulher com caráter, tanto na formosura, quanto no seu interior e seu exterior. Falando de caráter, o caráter de um homem de Deus. Falei da mulher. Nós agora vamos falar de um homem de caráter. Tá calor aí na sua cidade? Porque aqui no Rio de Janeiro tá um calor. Tá muito quente. Vamos lá.
Nós vamos aprender, por meio dessa bela passagem bíblica, segundo Reis, eu falei sobre primeiro Reis, agora eu vou falar em segundo Reis, 4:8-9. 4:8-9. Que fala sobre a sunamita e o seu filho. Segundo Reis 4:8-9. A sunamita e o seu filho. Aleluia. Glória a Deus. A sulamita e o seu filho. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Suné, onde se achava uma mulher rica, a qual a constrangeu a comer pão. E daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Aqui foi a sulamita. E o texto diz que a grande riqueza de um homem de Deus é a pessoa glorificar a Deus pelo bom testemunho. O bom testemunho. Olha, não tem coisa melhor do que o seu testemunho de vida, de cristão. Tem coisa melhor, irmão. Isso é uma coisa agradável aos olhos de Deus. Então, a grande riqueza de um homem de Deus é a pessoa glorificar a Deus pelo seu bom testemunho e pelo bom caráter dela. Eliseu dava bom testemunho por onde passava e a possuía um caráter exemplar. Tanto é que a mulher rica, ela observava quando ele passava. E ela dizia para o seu marido, ali vai um homem de Deus, um santo homem de Deus. Você vê como é que nossa vida, a Bíblia diz que nossa vida são rodeados de testemunhos. São rodeados de testemunho. Quando eu comprei o meu apartamento, aqui no Rio mesmo, isso tem muitos anos mesmo. Foi no ano de 2001, por aí. Tem muito tempo. Quando eu comprei o meu apartamento, e que eu me mudei para lá com meus filhos, meus 4 filhos e meu marido. As minhas filhas, ela tinha seus 15, 16 anos, 17, por aí, nessa faixa aí. Eu não guardo muito as datas, as idades não. E data eu não guardo muito não. Mas tinha essa fase de 17, 18.
E a minha filha, ela trabalhava numa loja. Uma das minhas filhas, ela trabalhava numa loja. E lá chegou um rapaz para comprar algo lá naquela loja que ela trabalhava. E ali, aquele rapaz virou para minha filha e disse para ela: eu lhe conheço, assim mesmo. Ela disse: como é que o senhor me conhece? Ele disse: eu conheço seu pai, eu conheço sua mãe é crente, passa com a Bíblia na mão. Eu conheço seus irmãos, conheço vocês tudo. Assim mesmo o homem falou. Aí minha filha perguntou onde é que ele morava. Ele disse onde morava. Ele disse onde morava. A menina chegou na minha casa contando aquilo para mim. Ela disse: mãe, nós somos vigiados. As pessoas observam a gente quando a gente passa na rua. O homem diz que conhece a senhora, ainda diz que a senhora é crente, que anda com a Bíblia debaixo do braço. Então, isso para você ver como é que nós somos rodeados de testemunhos. A gente tem que saber aonde está andando, onde está pisando, o que é que está falando, com quem está conversando. Eu já falei aqui uma vez que eu fui trabalhar numa pequena fábrica de roupas. Era uma vizinha minha, era uma vizinha. Ela montou uma pequena fábrica dentro da própria casa dela. E eu fui para lá ajudar ela na época. Ajudar ela a costurar aquelas roupas. Na época eu estava precisando e eu fui ajudar. E aquela mulher, ela gostava muito por demais de falar palavrão. Como ela falava palavrão. Mas ela só falava os palavrão dela quando eu não estava. Mas na hora que eu botava meus pés lá dentro da casa dela, ela dizia: vamos parar com a conversa, porque aqui tem pessoa de Deus, tem crente, e vamos respeitar. E ela não falava palavrão enquanto eu estava ali. Tinha aquele respeito. Então, o nosso testemunho é muito importante. E Eliseu, ele dava testemunho por onde passava, sem palavras. É por isso que a Bíblia diz para nós que nós, mulheres, você pode ganhar seu esposo para Jesus sem palavra, pelo seu testemunho de vida. É o seu testemunho que fala mais alto. Seu testemunho. A vida exemplar do homem de Deus. O bom testemunho e a vida exemplar de Eliseu impressionava as pessoas. Eu o observava. Muitos obreiros gostam de ser chamados de homem de Deus, porém, é preciso ser um homem de Deus na prática. Nós somos observados, irmãos. Nós somos observadas. Uma certa vez, um pastor, ele chamou o meu marido e falou para o meu marido: eu observo muito a sua esposa. E ela, porque ela não aderiu à modernidade do evangelho novo que estão se usando agora. Aí meu marido disse assim para ele: a minha esposa, desde que ela se converteu, ela é essa mesma mulher aí. Ela nunca mudou
o semblante dela, a aparência dela, nada. Ela sempre foi isso que ela é. Pessoas que antigos, que conhecem ela, sempre vê ela naquele mesmo jeitinho ali que ela é, que o Senhor está vendo. Então, você vê como é que nós somos observadas. Nós somos observadas. As pessoas nos olham. Eles olham para o nosso comportamento, a nossa postura. Ele olha para tudo, para nossas vestes, para tudo ele olha. E Eliseu, o bom testemunho e a vida exemplar de Eliseu impressionava as pessoas que observava. Segundo Reis 4:9. Isso que eu li. Muitos obreiros gostam de ser chamados de homem de Deus. Muitas mulheres gostam de ser chamada mulher de Deus. Porém, é preciso ser um homem de Deus. Na prática. Na prática. Na prática. Na prática. Eu vivi muitas experiências. Parada. Mas eu vivi muita experiência. Na época que eu viajava muito e o meu esposo não podia me acompanhar porque ele trabalhava, precisava trabalhar. Então, eu sempre, quando eu viajava para fazer obra missionária, sempre eu levava uma irmã comigo. Mas, quando eu saía daqui do Rio de Janeiro, com aquela irmã ao meu lado, a tiracolo, como diz o povo, ela era uma pessoa. Quando ela chegava num lugar destinado junto comigo, ela se transformava. Ela já não era mais aquela pessoa que eu conhecia aqui. E eu vivi muitas experiências nessa parte. Fui vivendo e aprendendo. Chegou um ponto que eu disse, nunca mais eu carrego ninguém comigo. Vou esperar meu marido um dia poder ir comigo, mas não levo mais ninguém comigo quando eu tiver que ir para qualquer lugar. Se ele não puder ir, eu tiver que ir sozinha, eu vou sozinha. Pai do Senhor, Lúcia! Como eu fui lá para onde a Lúcia mora, né, Lúcia? Lá para a cidade de Goianas. Eu fui sozinha em Jesus. Porque meu marido trabalhava, ele não podia ir comigo. Mas sempre que ele pode, ele vai comigo. Mas não carreguei mais de ninguém, porque eu vivi grandes experiências com pessoas que eu levava. Saía daqui do Rio de Janeiro comigo, era uma pessoa, quando botava o pé na cidade que a gente ia, ela já não era mais aquela pessoa. Ela se transformava. Se transformava. Então, Eliseu, ele estava sempre à casa daquela mulher rica para comer e sempre se conduzia de forma respeitosa, exemplar. Isso levou aquela família a convidá-lo como um hóspede permanente. Infelizmente, existem muitos que se dizem homem de Deus, mas deixa rastro negativo por onde passa. E não nos arriscamos mais a hospedá-lo em nossa casa. É por isso que hoje em dia, ninguém quer hospedar as pessoas na sua casa. Ninguém. Irmãs, é cada história que eu escuto, que eu ouço,
que tem que tomar muito cuidado com quem é que você vai colocar dentro da sua casa. Quando não vai aqueles mercenários despenar as pessoas e pede tudo, tudo que vê pede, tudo que vê quer. É uma pidança terrível. Uma pidança terrível. Eu conheço muitas histórias vivida com pessoas assim. Com pessoas dessa qualidade. Então, você vê que o caráter de Eliseu, fez com que aquela mulher rica, se ele não fosse um homem de Deus e não tivesse um bom caráter, aquela mulher jamais ela ia construir um quarto para aquele homem, para sempre que ele fosse aquele lugar, aquela cidade, ele já tinha um lugar para se hospedar. Mas se ele fosse aquele tipo de homem mercenário, foi por isso que Naamã, quando foi se apresentar a Eliseu, por informação de uma escrava que foi trabalhar na casa de Naamã, que quando aquela menina viu o estado de Naamã, e ela disse: se o meu senhor, um profeta chamado Eliseu, orasse ele ficaria curado. E ali ele se animou e foi. Só que ele foi levando ouro, levando dinheiro, pensando que Eliseu, ele fazia a obra de Deus interessado em dinheiro. Você vê que quando você vai ler essas passagens da Bíblia, da história de Eliseu, quem foi que ficou leproso? Quem foi que ficou leproso? Foi que Eliseu, Naamã ficou bom e Geazi ficou leproso. Por quê? O olho cresceu, ele cresceu, o olho no dinheiro. Cresceu o olho no dinheiro, naquilo que Naamã tinha levado para dar para Eliseu. Só que Eliseu, ele fazia a obra de Deus. Ele não queria nada em troca. Hoje em dia, as pessoas só querem pregar, se pagar. Se pagar, aí eles vão. Se não pagar, eles não vão. Eles não vão. A oferta da passagem é de direito a igreja fazer isso. Dá passagem, dá o dinheirinho do lanche, mas cobrar, só vou se você me der 3.000. Eu já falei aqui, eu dirigia um trabalho às segunda-feira, era o trabalho da família que eu fazia à noite. E eu convidei uma irmã para pregar, ela me cobrou 3.000 reais para pregar. Eu disse: irmã, onde é que eu vou arrumar 3.000 reais para te dar numa segunda-feira para você vir pregar? Aonde? 3.000 reais. Então, Eliseu frequentava sempre a casa daquela mulher rica para comer. E sempre se conduzia de forma respeitosa, exemplar. Isso levou aquela família a convidá-lo como um hóspede permanente.
Infelizmente, existem muitos que se dizem homem de Deus, mas deixa rastros negativos por onde passa. E não nos arriscamos, mas a hospedá-lo em nossa casa. 1 Timóteo 4,12, Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aleluia. Uma vez eu viajei para um lugar e levei uma irmã comigo. E eu era acostumada a sempre viajar para aquela cidade. Eu era acostumada. As pessoas já me conheciam quando eu chegava lá. E eu levei essa irmã comigo. Essa irmã, quando ela viu a beleza da igreja, ela viu o tratamento do povo comigo, ela saiu sozinha, disse para mim que ia na rua ver uma coisa lá, e ela foi lá para a igreja, aquela igreja, e foi pedir dinheiro, dizendo que eu estava pedindo. Aí quando elas tinham combinado comigo, que era para que eu fosse pregar naquela igreja. Quando eu cheguei lá, a irmã me chamou no canto e falou para mim: ô irmã, ô missionária, você mandou a irmã vir pedir dinheiro aqui? Vim pedir dinheiro? Eu disse: não, irmã, vocês me conhecem já, que sou acostumada a vir aqui. Eu não pedi nada não, amada. Pedi não. Pois é, ela veio aqui, aquela sua amiga que veio com você, veio aqui pedir dinheiro. Eu disse: vocês deram? Ela disse: não. Ela disse: não dei nada não, irmã. Não dá dinheiro para ninguém não. Não dá nada para ninguém não. E é assim que as pessoas fazem. É aqui, ó, hein? Deixou rastro negativo. Deixou rastro negativo por onde passa. E aqui, em 2 Reis 4:9, a sunamita, ela reconheceu Eliseu como homem, como um santo homem de Deus. Esse é o testemunho que as pessoas devem dar dos líderes da igreja do Senhor. Elias foi chamado de homem de Deus. E o fogo que desceu do céu, ele era verdadeiramente homem de Deus. Semaías, Pai do Senhor, Andréia Campos, Neusuíta, e aqui diz que Elias foi chamado de homem de Deus e o fogo desceu do céu, atestou que ele era verdadeiramente homem de Deus. Semaías foi chamado homem de Deus. Moisés foi chamado homem de Deus. Moisés. Havia muitos outros anônimos, homem de Deus. Davi foi chamado homem de Deus. Aleluia. Paulo reconheceu Timóteo como um homem de Deus, dizendo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, paciência e mansidão. A Bíblia fala que Moisés
era o homem mais manso da terra. A Bíblia. Ele teve seus erros, mas teve seus acertos. Davi era homem, segundo, era homem aos olhos do coração de Deus, Davi. Mas ele teve seus erros e seus acertos também. Não há dúvida que exista, não há dúvida de que existirá milhares e milhares de homens na história bíblica e cristã, como também em nossos dias, que por sua vida exemplar são reconhecidos como verdadeiros homens de Deus. Homens de Deus, o Senhor sempre conserva no meio de uma geração, por mais corrupta e perversa que esta seja, os seus homens fiéis. Homens fiéis. Segundo Reis 19. Segundo Reis 19. Aleluia. 18. Segundo Reis 19, 18. Diz assim, ó. O texto diz que Ezequias ora na casa do Senhor e diz que lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não era, mas obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, o Senhor, nosso Deus, ser servido e nos livrar da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tu é o Senhor Deus. Então, nós vemos aqui o caráter de um homem de Deus. Aleluia. Vamos falar um pouquinho da Sunamita, rica. Essa mulher rica. A Sunamita, uma mulher rica, e seu marido era idoso, vivia na cidade de Suné, ao sul da Galileia, e a sudoeste do Monte Carmelo. Durante suas viagens pelo interior, o profeta Eliseu hospedou-se muitas vezes nesse lar, repleto de bondade. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, esse tipo de hospitalidade para com estranho não era opcional. Um dia, a mulher sunamita resolveu oferecer um lugar mais confortável para o profeta, um cômodo anexo, permanente, a qual só tinha acesso por uma escada eterna. Você vê que ela fez o quarto para ele, para Eliseu, ela fez por fora da sua casa, porque o texto diz que era por uma escada externa, por fora da casa. Esse tipo de acomodação era extremamente valioso. Era valioso
aleluia, em tempos em que as hospedarias públicas era precária. Isso quando havia alguma disponível. Hoje em dia tem hotel, muitos hotéis. Para tudo quanto é lugar que você vai, tem um hotel. Mas naquele tempo, as hospedarias era precária. Era precária. Eliseu desejava fazer algo em troca desta bondosa hospitalidade. Ele desejava. Mesmo que a mulher não tivesse pedido nada. Ela não pediu nada. Mas Eliseu, ele se sentiu agradecido pela bondade daquela mulher rica, né? Construiu um quarto para ele no lado de fora, do lado da sua casa. E ele queria retribuir. Ele desejava fazer algo em troca dessa bondade. Mesmo que a mulher não tivesse pedido nada. Geazi, que foi o homem que ficou leproso, depois que o Naamã ficou curado. E Naamã foi dar dinheiro, ouro, para Eliseu, e Eliseu não aceitou, e Geazi pegou escondido. E ele ficou leproso. Geazi, o servo observador, lembrou a Eliseu que a mulher israelita, lembrou a Eliseu que a mulher não tinha filhos. E que a esterilidade aleluia, era uma tragédia pessoal para uma mulher israelita. Eliseu anunciou que no ano seguinte ela teria um filho em seus braços. Aleluia. Ela deve ter ficado chocada, visto que ela e o marido eram idosos. Lembra da história de Abraão e Sara? Que Deus fez uma promessa a Sara e Abraão, que eles teriam um filho. Quando Deus fez a promessa para eles, eles eram novos ainda. Porque Sara era estéril também. Sara veio ter o filho, Isaac. Com a idade de 90 anos de idade. E Abraão com 100 anos de idade. Mas Deus honrou aquilo que ele falou. Honrou. E a mulher sunamita, ficou chocada. Por quê? Visto que ela e o marido eram idosos. Anos mais tarde, a criança ficou doente. Enquanto trabalhava com o pai no campo, ela teve o filho, porque quando ele falou que daqui ela iria
está com os filhos no braço, e Deus honrou as palavras que saiu da boca de Eliseu, o profeta, homem de Deus. E o menino morreu no colo da mãe. O texto diz que anos mais tarde, a criança ficou doente enquanto trabalhava com o pai no campo. O menino morreu no colo da mãe. Em sua tristeza silenciosa, a mulher colocou o menino na cama de Eliseu, fechou a porta. Com determinação e urgência, ela partiu em busca do profeta. Teria ela questionado a Deus por ter lhe dado um filho só para tomá-lo e em seguida seria sua decisão rápida de ir ao encontro de Eliseu uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Sabendo que o Deus que havia usado seu profeta para prometer-lhe um filho, também poderia usá-lo para restaurar a vida desta criança. Encontrou Eliseu e caiu aos seus pés. Vendo sua angústia, Eliseu não demorou a descobrir que algo havia acontecido ao menino. Ele pediu a Geazi que fosse até a casa dela e que colocasse o bordão do profeta sobre o rosto da criança. Mas a sunamita recusou-se a deixar Eliseu. Juntos, eles começaram a viagem de volta a Suné. Do lado de fora do quarto do profeta, a mulher aguardou ansiosa, esperando, temendo, imaginando o que aconteceria. Enquanto isso, Eliseu orou, e o menino voltou à vida. Imagine a alegria daquela mulher ver o seu filho, da promessa, vivo outra vez. Apesar de suas ações demonstrarem claramente que ela sabia que um milagre era possível. Imagine a fé daquela mulher. A fé daquela mulher. Era possível. O gozo transbordante de abraçar novamente seu filho era indescritível. A provisão bondosa da mulher para o profeta de Deus resultou na chegada de um precioso filho em sua vida. Apesar de alguns considerarem a ausência de um nome como sinal de falta de poder na vida dessa mulher, cujo nome não é citado. Ele não é citado. Encontra-se a recompensa de um coração pronto a servir. Aleluia! A servir. O poder de Deus e a gratidão. E a gratidão do seu profeta. Glória a Deus. Sua beleza interior
um coração pronto a servir o poder de Deus e a gratidão do seu profeta. Sua beleza interior, coração de serva, levou uma ação exterior, hospitalidade, virtude interior. E Eliseu, gratidão, transformou-se no gesto exterior, dádiva de um filho, a hospitalidade voluntária da sunamita despertou a gratidão, cheia de consideração da parte de Eliseu. Sua fé diligente, sua determinação confiante em meio à tristeza resultaram na restauração da vida do seu filho. Aleluia! Glória a Jesus! Então nós vemos aqui, nós já vamos orar. Nós vemos aqui o caráter do homem de Deus. A Deus gosta muito aqui, da nossa fidelidade, a nossa idade, a nossa fé. A nossa fé. Por causa das suas atitudes. Eliseu também, ele realizou um milagre na vida daquela viúva. Esta viúva, de um nome desconhecido, para a qual o profeta Eliseu realizou um milagre. Cria em Deus, como fica evidente por sua obediência rigorosa, instruções do profeta. O profeta instruiu aquela mulher. Sua experiência é o primeira de uma série de 5 milagres que demonstra a bondade, aleluia, a bondade de Deus durante esse período em Israel. No Reino do Norte, quando não havia um sacerdócio ativo, Deus levantou profeta como Eliseu, que viajava, ensinava em algumas escolas. Na lei antiga, que existia como uma força em favor da retidão em meio à nação. Os alunos eram chamados de discípulos de profetas. Nesse caso, um deles morreu, deixando a esposa e 2 filhos sem meio de sustento. Nessa época, uma criança podia ser vendida como escrava. Essa mulher que havia perdido o marido e o sustento, agora se encontrava diante da possibilidade de perder também os filhos. Assim exercitou sua fé ao dirigir-se ao homem de Deus para pedir conselho. De bom agrado, ela foi e fez aquilo que tinha sido ordenado, mesmo parecendo um procedimento inútil. Em casa, com as portas fechadas e sob o olhar atento dos filhos, ela
ela começou a despejar o óleo e testemunhou uma demonstração miraculosa da abundante providência de Deus. Aleluia! Ela não apenas pôde pagar suas dívidas, como recebeu um recurso para sustentar os filhos que até tivesse idade para trabalhar. Olha como é que Deus prosperou na vida desta mulher. Porque quando ela chegou para Eliseu, que ele perguntou, o que tens em casa? Ela disse, não tenho nada a não ser um pouco de azeite na botija. E ele disse, vai, pega vasilhas emprestadas. Pai do Senhor, Eleonora, pega a vasilha emprestada, pede para os vizinhos, pega as vasilhas, entra dentro do seu quarto, tranque a porta e vai, com esse pouco de azeite que você tem, você vai despejando nas vasilhas. Gente, se a gente for parar para pensar, para analisar, é uma coisa tremenda. Uma coisa tremenda. Esses milagres. É uma demonstração miraculosa da abundante providência de Deus. A história dessa viúva é um exemplo do interesse de Deus pelas mulheres, mesmo de uma nação apóstata. Uma nação apóstata. Também mostra a expectativa de responsabilidade financeira, até na pobreza. A sua fé foi acompanhada de atitudes com obediência. Foi pedido a essa mulher, completamente desamparada, apenas que confiasse e obedecesse. Se fosse, eu acredito que se fosse nos dias de hoje, um profeta mandasse alguém pegar um pouco de azeite que tivesse na botija e fizesse isso, ia chamar o profeta de maluco, ia dizer que ele estava doido. É por isso que hoje, nos nossos dias atuais, poucos milagres você vê, poucas curas você vê, porque o povo ficou um povo incrédulo. Aquela passagem que eu li do caráter de Eliseu, aleluia, que eu li do caráter de Eliseu, caráter de um homem de Deus, daqueles, ó, quando diz, ó, infelizmente, existem muitos que se dizem homem de Deus, mas deixa rastros negativos por onde passa. E as pessoas ficam desestimuladas, ficam desanimadas, desacreditadas, por causa desses tipos de pessoas, esse tipo de gente. Onde passa, deixa rastro. Por isso que Jesus, na sua palavra, ele disse
Olha somente para mim. Olha para mim. Tem que olhar para Jesus, para o alvo que é Cristo Jesus. Quando vê essas coisas acontecer, não olhe, não se escandalize não, porque está tudo dentro da Bíblia. Tudo na Bíblia. Jesus disse na sua palavra que no final dos tempos haveria escândalo, fome, peste, terremoto, mas ele diz que ainda não eram os princípios de dores. E nós temos que estar olhando para Jesus. Olhe para Jesus. Você quer um milagre na sua vida? Você quer uma cura? Você quer uma libertação da sua família, dos seus filhos? Olhe para Jesus, não olhe para o homem. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém te enganou, se alguém lhe prometeu alguma coisa e não cumpriu, olhe para Jesus, não olhe para o homem. O homem ele é falho, o homem é mentiroso, ele promete, mas ele não cumpre. Mas Jesus não. Se ele te prometeu que ele vai salvar sua família, que ele vai salvar seu filho, que ele vai libertar seu marido, ele vai fazer isso. Mas não saia da presença de Deus, não desista. Quer uma cura do seu filho? Confie em Deus, confie em Jesus, busque a Jesus, busque Ele. Se tranque no seu quarto, vá para a consagração, vá para a igreja, vá para o circo de oração, chegue lá, dobre seus joelhos, dobra seus joelhos e busque a Deus, porque é dele que você vai ter a resposta. Aquela mulher sunamita, ela não pediu nada a Eliseu, mas a Bíblia relata que eles já eram de idade, eram velhos. Mas Eliseu, ele disse que aquela mulher, que dentro de um ano aquela mulher, ela iria estar com o filho no braço. Mas por que Deus honrou aquilo que Eliseu falou? Porque Eliseu, aonde ele passava, ele deixava seu testemunho. Ele tinha testemunho de vida, era homem de caráter. Você tenha caráter com Deus, com o seu próximo. Eu ontem estava pregando, lá na minha igreja que eu congrego, eu estava pregando sobre comprometimento. Quem tem comprometimento com Deus, Deus também tem com você. Se você não tem comprometimento com Deus, Deus não vai ter com você, porque Ele só tem comprometimento com aqueles que têm comprometimento com Ele. E Deus tinha comprometimento com Eliseu. E Eliseu tinha comprometimento com Deus. Por isso que Deus honrava tudo que Eliseu profetizava, entregava, Deus honrava. Deus honrava Elias, que andava com Eliseu. Ele teve o seu professor, ele aprendeu com Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. Olhe somente para Jesus, olhe para o alvo. O alvo é Cristo. A Bíblia diz que
maldito o homem que confia no homem. Mas ele diz também, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança, a sua esperança no Deus de Israel. É nele que nós temos que pôr a nossa confiança. É em Deus. Porque se ele não fizer, ninguém vai fazer. Deus ajuda, usa alguém para ajudar você. Deus ajuda, Deus usa as pessoas para ajudar você, mas é Deus que usa. Eu sempre falo aqui, e falo aonde eu andar, eu falo. Dentro da minha igreja que eu congrego, eu falo. Eu cheguei aonde eu cheguei, primeiramente Deus e depois a minha pastora Solange Martins. Tudo aonde eu cheguei na minha vida, do que eu mais almejava na minha vida, eu agradeço a Deus primeiramente e ela, porque ela foi o instrumento de Deus para me colocar na posição da onde eu estou hoje, para a glória de Deus. Então, Deus é assim, ele usa os seus para ajudar os outros. Porque o próprio Deus diz na sua palavra que sem ele nada podemos fazer. Nada. Então é ele que nos ajuda. É ele que destrói as barreiras da sua vida. É ele que quebra os grilhões da sua vida. É ele que tira a enfermidade do seu corpo. É ele que destrói os inimigos que te perseguem. É ele. Mas você tem que ter comprometimento com ele, com Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós, por você, pela sua família. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, porque Deus, ele é fiel com a sua palavra. Ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, ele ama você. Seja fiel a Deus. Seja sincero a Deus. Seja sincero ao Senhor Deus de Israel. Porque Deus, ele é fiel com você, com sua família. Através de você, o Senhor, ele guarda os seus, ele guarda a sua família. Através de você, ele guarda, ele liberta a sua família. Ele transforma os seus filhos. Só tem um segredo: orar. Continue orando. Orando e com fidelidade com Deus, com comprometimento com Ele. E você verá se Deus não lhe dará a resposta a você. Ore a Deus, seja sincera com Deus, seja fiel, tenha compromisso. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso. Se está desanimada, peça para Deus para lhe dar ânimo, força, para você voltar a ser aquela pessoa quando você aceitou a Jesus, que tinha aquele amor com as coisas de Deus. Ame esse Senhor chamado Jesus Cristo de todo o seu coração. Nessa noite nós vamos orar com a missionária Márcia, Dilma Amaral, Hugo Teixeira, Beta Barbosa, Iracema Góes,
Irmã Neuza, Edileuza Santos, Elane Cristina, Rosane Sena, Maria de Fátima, Cátia Pedro, Nádia Silva, Esté Oliveira, Lucimara Gomes, Pastor Antônio Ibrahim, Nene, Josenice, Fabiana, Marie Conceição, Lúcia Evaristo, Silene Silva, Miriam Albuquerque, Iris Torre, Neusuíta Ramos, pede oração pela sogra que está doente, Célio Lobato, Andréia Campos, Andréa Amorim, Robson Torre, Ana Bartolotti, Clarice Quirino, Regina Ferreira, Eleonora Sichel, Fátima Correia. Vamos orar com essas irmãs que marcaram sua presença aqui. Seus nomes estão tudo aqui no caderno de oração. Marcaram, estiveram aqui conosco, assistindo a palavra do Senhor, ouvindo a pregação, porque nós precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos que vocês, são 32 pessoas aqui, que cada uma de vocês, compartilhe esse vídeo, coloque na sua página, coloque no seu Face, coloque no seu grupo de oração, semeie a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios, eu sempre leio esse textozinho para refrescar a memória das irmãs, que às vezes as irmãs, elas assistem a palavra, mas elas não têm coragem de compartilhar a palavra. Mas olha o que é que você recebe. Olha o que é que você recebe. Aqui, ó, 1 Coríntios 3,6. Diz aqui, ó, eu plantei, eu estou pregando a palavra de Deus. Apolo regou, é vocês, Apolo, que vão regar. Vocês vão compartilhar, semear a palavra. Mas Deus é quem dá o crescimento. Eu plantei, eu preguei. Você, Apolo, você regou, vocês compartilhou. Mas Deus que dá o crescimento à palavra de Deus. Você vai espalhando e Deus vai trabalhando na mente das pessoas, nos ouvintes. Quantas pessoas se suicidando, se matando, tirando suas próprias vidas, porque não tem uma pessoa para pregar, para dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Esse milagre que Deus usou Eliseu sobre o filho da sunamita, a mulher do azeite. Muitos estão precisando crer nesse Deus, que Deus faz esses tipos de milagre. Ele opera milagre. Ele operou no passado, ele opera no presente. Então semeia a palavra. Aí ele diz, ó, quem faz isto, vocês vão ler lá em 1 Coríntios 3,6. Quem faz isto recebe galardão, segundo o seu trabalho. Você semeia, vocês são abençoados por Deus. Vocês vão ser abençoados por Deus. Deus vai abençoar vocês. Então, semeia a palavra. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, eu te apresento nesta noite a vida de cada serva e servo do Senhor, que parou para ouvir a palavra, Senhor. E no nome de Jesus, eu te peço nesta noite, abençoe cada um deles, dê bênçãos para eles, Senhor, dá vitória, entra no lar de cada um, Senhor, agracia eles com as bênçãos do céu, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Amanhã, com a permissão do nosso Deus, nosso Pai Celestial, a partir das 9 horas da noite, 9, 9h10, 9h15, por aí, estamos aqui pregando a palavra do Senhor de novo, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor te dê a paz. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, até amanhã. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? A nossa amada irmã, a Márcia, a missionária Márcia, foi a primeira que chegou. A primeira. A Dilma Amaral, minha irmã. O pastor Hugo Teixeira, o nome do meu filho Hugo. Aleluia. A Beta Barbosa. E a nossa irmã Neuza. Irmã Neuza também. A Rosane Sena. A minha irmã lá da igreja que eu congrego, a minha irmã Rosana Sena. E a Cátia Pedro também, minha grande amiga. A Helena Santana. A Márcio Marri também está nos assistindo. A Deliviana também. Um beijo, Deliviana. Jesus te abençoe. A Lúcia Evarista, minha amiga Lucimar, que eu chamo de Lucimar, lá da cidade de Goianas. Estive lá o ano passado, lá, pregando por lá. Ela foi uma boa companheira, que me carregava de carro para baixo e para cima, para ir para a igreja, né, Lúcia? Que Deus nos abençoe. Esperar passar essa pandemia para a gente ir lá, em nome de Jesus. Aleluia. E a nossa irmã, Andréa Campos, estava sentindo saudade de você, Andréa Campos. Maria Neusuíta, minha prima. A Camila Vieira, que Deus abençoe a Camila Vieira. A Eleonora, minha amiga também. A Fátima Lira, que eu chamo aqui, tá Fátima Correia, mas eu conheço ela como Fátima Lira. Seja bem-vinda, minha amiga. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de vocês, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Senão eu vou ficar aqui a noite toda aqui falando, daqui a pouco vai virar uma vigília aqui. Amanhã, beijo no coração de vocês.